E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das obras mais geniais e, ao mesmo tempo, mais misteriosas de todo o Novo Testamento, a Carta aos Hebreus. É um texto que é quase um sermão, sabe? Escrito para uma comunidade que estava ali, por um fio, prestes a desistir de tudo. E a sua mensagem sobre perseverança, nossa, ela ecoa com uma força incrível até hoje. Então vamos lá, para a gente conseguir entender a mensagem de Hebreus, a gente precisa primeiro encarar o grande enigma que envolve essa carta. A origem dela é, sem brincadeira, um dos maiores quebra-cabeças da Bíblia. A grande pergunta, aquela que deixa estudiosos coçando a cabeça por séculos, é bem simples. Afinal de contas, quem escreveu Hebreus? Pois é, diferente da maioria das cartas, essa não tem assinatura, não tem um de fulano para ciclano. E isso já nos joga direto no coração do mistério. E olha, as esquisitices não param por aí não. Quem escreveu era com certeza um intelectual. O nível do grego usado aqui é o mais elegante, o mais bem trabalhado de todo o Novo Testamento. A carta também não tem aquela saudação inicial, sabe? Nem uma despedida no final. E ela é mas tão focada em Jesus que algumas pessoas chegam a chamá-la de o Quinto Evangelho. Sobre o autor, o grande pensador Orígenes resumiu bem. Quem escreveu, só Deus sabe ao certo. Bom, mas sabe, talvez mais importante do que saber quem escreveu seja entender por que foi escrita. E a resposta para isso está em uma comunidade que estava enfrentando uma crise, de vida ou morte, literalmente. Imagina só a situação. Essa carta chegou para um grupo de cristãos de origem judaica que estavam sofrendo uma pressão gigantesca. Eles não estavam discutindo teologia por esporte. A luta deles era pela própria sobrevivência da fé. E não era pouca coisa. A gente está falando de perseguição real, pesada. Eles eram isolados socialmente, expulsos de suas comunidades, tinham seus bens confiscados, muitos eram presos, e a ameaça de morte era uma realidade constante, batendo na porta. Pensa no desgaste, no cansaço. A tentação de chutar o balde e desistir devia ser enorme. Porque, olha só, voltar para o judaísmo tradicional parecia uma saída, né? Era uma religião legalmente protegida pelo Império Romano. Era o caminho da segurança. Mas, claro, para isso era preciso abandonar Cristo. E é aí que entra o nosso autor anônimo. Diante dessa crise toda, ele não vem só com palavras de conforto. Não, ele constrói um argumento teológico, brilhante, poderoso, feito sob medida para reacender a convicção daquela galera de uma vez por todas. O ponto central de tudo é este. Toda a argumentação gira em torno de uma única e poderosa ideia: superioridade. O autor vai usar as palavras superior, melhor, perfeito, eterno o tempo todo para provar, ponto por ponto, que tudo aquilo que eles tinham antes encontra um cumprimento infinitamente superior em Jesus. E a imagem que ele usa para explicar isso é genial. A ideia de sombra e realidade. Ele diz o seguinte, olha, as instituições, os rituais do Antigo Testamento não é que eram ruins, de jeito nenhum, mas eles eram como uma sombra. Sabe, eram importantes porque apontavam para a realidade que estava para chegar. E quem é essa realidade? O próprio Cristo. Vamos ver isso na prática. Primeiro, ele compara Jesus com os anjos. Na tradição judaica, os anjos eram super importantes, foram eles que entregaram a lei a Moisés. Mas o autor de Hebreus chega e questiona: gente, por que se contentar com os mensageiros quando se pode ter o próprio Filho, que é a mensagem de Deus em pessoa? Daí a comparação vai para Moisés. Ninguém nega, Moisés foi um servo incrível, super fiel na casa de Deus. Mas Jesus, argumenta o autor, não é o servo. Ele é o filho sobre a casa. A diferença é gigantesca. Moisés construiu uma tenda temporária. Jesus é o construtor do universo inteiro. E o mesmo raciocínio vale para o sacerdócio. Os sacerdotes do passado eram homens mortais, falhos, que precisavam oferecer sacrifícios de novo e de novo e de novo, inclusive pelos seus próprios pecados. Já Cristo não. Ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno, que ofereceu a si mesmo como sacrifício único e definitivo. Acabou. Então, essa comparação toda chega no ponto principal. A antiga aliança, com seus sacerdotes humanos e sacrifícios sem fim, era a sombra. A nova aliança em Cristo é a realidade, com um sacerdote eterno, um sacrifício perfeito e uma lei escrita direto no coração. Fica claro que abandonar a realidade para voltar para a sombra seria uma tolice. Com esse argumento super bem estabelecido, a carta muda de tom. Depois de provar por A mais B a superioridade de Cristo, o autor faz uma série de advertências bem sérias, seguidas de um chamado apaixonado para a galera aguentar firme e perseverar. A primeira advertência é contra o perigo de se desviar aos poucos, de ir ficando à deriva. Não é uma rejeição de uma hora para outra, mas um descuido, um descaso.
A pessoa vai ouvindo a mensagem, mas não leva a sério. E quando vê, já se afastou sem nem perceber. A segunda advertência fala sobre o perigo de um coração endurecido. Usando o exemplo dos israelitas no deserto, o autor alerta que resistir repetidamente à voz de Deus pode levar a um ponto em que o coração fica tão duro, tão insensível, que já não consegue mais responder. E a advertência final é a mais severa de todas. É contra a apostasia deliberada, que é o ato de conscientemente abandonar a fé depois de ter conhecido a verdade. O autor descreve isso como uma rejeição final e consciente de Cristo, uma escolha com consequências terríveis. Mas calma, a carta não é só advertência não. Para dar aquele ânimo, para encorajar, o autor nos leva no capítulo 11 ao que ficou conhecido como a Galeria da Fé. Ele relembra a história de um monte de homens e mulheres que, mesmo sem ver o cumprimento final das promessas, confiaram em Deus e perseveraram até o fim. Essa grande nuvem de testemunhas não está lá só para ser admirada, como se fosse um museu. A ideia é que o exemplo deles inspire os leitores a continuarem firmes na jornada, a correrem a sua própria corrida com os olhos fixos no autor e consumador da fé, que é o próprio Jesus. No fim das contas, essa carta anônima não apenas salvou sua primeira audiência da desistência, mas também deixou um legado teológico profundíssimo para a história da Igreja. O grande Agostinho de Hipona resumiu perfeitamente uma das maiores contribuições de Hebreus. Ele disse: o que estava oculto no Antigo Testamento é revelado no Novo, e Hebreus mostra isso com clareza singular. É exatamente isso. A carta é uma ponte magistral entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando como tudo apontava para Cristo. E como disse o famoso pregador Charles Spurgeon, a carta é uma verdadeira mina de ouro de cristologia, que é o estudo sobre a pessoa e a obra de Cristo. Nenhum outro livro do Novo Testamento explora a identidade de Jesus com tanta profundidade e com tanta riqueza de detalhes. E assim, a carta aos Hebreus nos deixa com essa pergunta universal. Escrita para uma comunidade em crise há quase 2000 anos, a sua mensagem sobre encontrar força para perseverar ou focar em algo, ou melhor, em alguém superior, continua sendo um dos chamados mais poderosos já escritos.